graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os seus se entrega à renovação. Olá, graça e paz a todos vocês. Eu sou o pastor Eliseu. Estamos dando início a mais uma programação especial, o programa Renovação, um programa que tem alcançado vidas e famílias. E nós estamos felizes porque você tem estado do outro lado aí nos assistindo. Queremos levar na sua casa a palavra de Deus. Tantas coisas que nós vimos por aí, um programa que tenho certeza que vai abençoar você e vai abençoar a sua família, tenho certeza disso. Muito obrigado por estar conosco. Aproveito para fazer um convite especial para que você venha estar conosco aqui na nossa igreja, um lugar abençoado, um lugar espaçoso, um lugar onde você pode vir, você e sua família, cultuar a Deus e ouvir uma boa palavra, a palavra do Senhor. Nós estamos aí, o endereço passa aí na tela da sua televisão e eu te convido, faço um convite especial para que você venha estar conosco. Faço um convite também para que você acesse o nosso Facebook. A nossa página no Facebook também passa aí na tela da sua TV. Acesse a nossa página. Temos também um canal no YouTube, que é a Igreja Batista da Redenção, que você possa acessar esse canal e ali você vai encontrar centenas de mensagens nossas, mensagens que já foram pregadas aqui, que você vai poder abençoar alguém, abençoar alguma vida através da palavra de Deus. Muito obrigado pela audiência. Queria agradecer demais ao povo da nossa região, pessoal de Mojimirim, Mogi Guaçu, pessoal de Rio Claro, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Sumaré, um pedaço de Nova Odessa, um pessoal de Americana. Muita gente tem nos acompanhado esses anos pela televisão e eu espero que esse canal, esse programa, possa ser uma edificação para você e para a sua vida. Você que ainda não teve oportunidade de vir até aqui, tem nos acompanhado pela TV, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela consideração, obrigado por confiar em nós. Nós queremos fazer aquilo que realmente Deus tem colocado no nosso coração, levar a palavra de Deus de uma forma séria, de uma forma responsável às pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Fique agora com uma poderosa palavra de Deus, uma palavra abençoada, pregada pelo nosso querido pastor Vicente. Fala sobre renovação do tempo do Espírito. Fique com essa palavra. Depois eu volto para as considerações finais. Até daqui a pouco. Estamos sempre juntos, lembre disso. Nesta noite quero trazer uma palavra que Deus colocou algumas semanas no meu coração. Mas essa palavra eu percebi que ela vem completar algo que Deus já tem feito. Que Deus tem falado neste lugar. E nesta noite eu quero falar sobre renovação. É a palavra da mensagem, o título da mensagem desta noite. Renovação. E quando nós falamos em renovação, é claro que nós já olhamos logo para nós. E olhamos sempre para as nossas necessidades. E olhamos sempre que nós temos que ser renovados. Quem não quer comprar uma roupa nova, um carro novo, né? Todo mundo quer ser renovado de alguma forma. Mas dentro da palavra de Deus, quero falar algo sobre esse assunto que é muito importante para mim e para você. Porque nós precisamos, a cada dia que passa, estarmos mais perto de Deus. E nós vemos que o ser humano hoje tem uma facilidade tremenda de se afastar da presença de Deus. Para chegar na presença de Deus, custa preço. Às vezes custa sacrifício. Às vezes não é fácil. Mas sair da presença de Deus é a coisa mais fácil deste mundo. E muitas pessoas hoje estão afastadas da presença de Deus porque não tiveram o cuidado de exercitar a palavra de Deus na sua íntegra. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser cristãos bitolados e fanáticos a um livro chamado Bíblia, não é isso? Porque fanatismo também não vem de Deus. Mas nós temos que ter o cuidado de preservarmos a nossa integridade diante do Senhor. Porque a Bíblia mesmo diz que existe alguém que está rugindo e com alta voz, bramando como se fosse um leão, esperando uma oportunidade. E se ele tivesse a oportunidade, ele nos traga e nos destrói. E o maior prazer do inimigo não é que você morra. O maior prazer do inimigo é que você viva fora da presença de Deus e depois você morra fora da presença de Deus ou distanciado de Deus.
Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 4, versículo de número 17. Nossas televisões aqui deram um probleminha aí, não está podendo ligar aquela. Mas nós vamos ler a palavra de Deus usando esses telões aqui. Eu vou ler juntamente com você ali, porque a minha tradução é um pouquinho mais complicada, mas fica mais fácil nós lermos. Efésios capítulo 4, versículo 17. Portanto digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade na sua mente, versículo 18, entenebrecidos no entendimento, ou separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus. E despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Até aqui, queridos. Quando nós falamos de renovação, nós podemos associar essa palavra em algumas explicações. Renovar alguma coisa poderia ser fazer de novo. Reconstruir alguma coisa que foi destruído. Ou renovar poderia significar assim, fazer algo que está velho se tornar novo. E às vezes nós não damos tanta profundidade às coisas da palavra de Deus. Talvez nós poderemos associar essa palavra renovação em restauração. Mas nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós olhamos algo que é necessário para as nossas vidas, que primeiro, Deus sempre se preocupou com as coisas relacionadas à sua palavra, ao seu templo, as coisas que ele valorizava mais. E sempre incentivou as pessoas a buscarem esses valores e valorizar em primeiro lugar as coisas de Deus e depois valorizar as segundas coisas. Mas o tempo vai passando, nós nascemos em gerações diferentes, nós nascemos em povos diferentes. E nós aprendemos às vezes coisas que não nos deixa entender como a palavra de Deus funciona. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, onde começou tudo, onde Deus estava preparando um povo santo, um povo separado, para um dia morar no céu. No Velho Testamento nós podemos analisar que Deus, Ele se preocupou muito com essa coisa de renovar diariamente as coisas, com renovação. E Ele instituiu como lei, e Ele separou pessoas para trabalhar para que isso fosse todo dia feito da mesma maneira. E várias regras, várias determinações Deus deu ao seu povo, mas quando Ele fala de templo,
Quando nós falamos de templo, logo a nossa mente, ela leva a nos pensar em paredes, em lugar como aqui. Quando você encontra pessoas e você fala assim, olha, eu vou adorar a Deus lá no templo, as pessoas logo perguntam que lugar, qual o endereço, porque isso está associado ao ser humano. E Deus, quando mandou no Velho Testamento construir o templo, Deus deu algumas recomendações. E 3 recomendações que Deus deu ao seu povo. A primeira dela, aliás, são 3 fogos que não deveriam ser apagados em nenhum momento. E esse fogo deveria se arder continuamente. E todo dia haveria alguém para estar lá, cuidando, para que aquele fogo não apagasse. Aquela necessidade diária de alguém cuidar. Mas quando nós falamos de templo, hoje, na atualidade, nós não mais referimos ao templo lá do Velho Testamento, mas nós nos referimos ao templo chamado Templo do Espírito Santo, ou seja, a moradia do Espírito Santo. E esse templo hoje está dentro de nós, não mais fora. Então, quando nós vamos adorar a Deus, eu vou adorar a Deus no templo de Deus. No templo de Deus somos nós. Quando nós nos ajuntamos aqui para adorar a Deus, então esse lugar se torna santo, esse altar se torna santo, esse lugar se torna um lugar especial, porque nós estamos aqui, porque nós, como templos de Deus, estamos reunidos aqui, e o Espírito Santo então se manifesta no nosso meio. Mas individualmente, cada um de nós devemos entender que nós somos o templo do Espírito de Deus, mas às vezes nós passamos desapercebido em muitas coisas. As mensagens que Deus tem falado neste lugar são mensagens que Deus está nos preparando para nós sermos uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja em poder de palavras, uma igreja em poder de oração, uma igreja que tem condições de salvar o mais vil pecador lá fora e resgatar. Não que nós teríamos esse poder para nós, mas é o poder de Deus manifestado em nós. A igreja de alguns anos atrás se preocupava mais em cuidar do templo e preparar melhor esse templo para que o Espírito Santo de Deus habitasse nele. E nós queremos obreiros abençoados, queremos pastores que subam aqui e dão o seu show, que mudam a história, que façam coisas extraordinárias. E na verdade, se a igreja não estiver preparada, nada vai acontecer. Porque a igreja também precisa estar preparada. O pregador é uma bênção, como a igreja é uma bênção, né? O louvor é uma bênção, como a igreja é uma bênção, quando a igreja corresponde. Mas como ouvimos aqui do ministro de louvor, se nós formos apenas espectadores, se nós viemos para a igreja para assistir o culto, e muitas pessoas têm nos assistido pela TV também, mas se nós que estamos aqui e as pessoas que estão lá assistindo essa programação apenas assistir o culto, nada muda, querido. Nada muda. Nós temos que participar do grande poder de Deus que é manifestado através da palavra de Deus. E às vezes nós queremos renovar a nossa presença em Deus, escolhendo um dia da semana para fazer isso. E é até brincadeira, né, que existe crentes macarronadas, né, que só vêm no culto aos domingos. Isso até virou um costume. É uma brincadeira, mas virou um costume. As pessoas escolherem durante a semana um dia para fazer isso. E nós vamos ver que é necessário nós renovarmos a nossa aliança com Deus todos os dias. O primeiro fogo que nós vemos lá no Velho Testamento, que Deus se preocupava muito no templo,
Esse fogo não podia ser apagado de forma alguma. Havia pessoas preparadas, pessoas instruídas, para que esse fogo fosse mantido aceso continuamente. O primeiro fogo era o fogo do holocausto. Esse fogo do holocausto era um fogo preparado para que ali houvesse sacrifícios. Que ali fosse, as pessoas levassem os seus sacrifícios para serem queimados diante de Deus no altar do Senhor. E esse fogo era mantido aceso. Ele não podia se apagar. Alguém cuidava de tudo isso. E não eram qualquer animais, eram animais inocentes. Animais sem nenhum defeito. E mais, eram animais que não podiam ter manchas. Tinha que ser de uma cor só. Deus é exigente nas coisas que é para Ele. Deus é exigente. E era mais exigente ainda. E esse animalzinho não era para ser colocado ali, ou comprado na feira, ou comprado no meio do caminho. Esse animalzinho tinha que ser criado pela pessoa. E esse sacrifício, ele tinha que ser renovado, ele não podia ser feito uma vez só. Ele tinha um período para ser renovado. E as pessoas vinham de longe para fazer isso. Mas aquela importância que Deus dava a tudo isso também foi perdido, porque Jesus, quando chega no templo e vê as coisas mudadas, Jesus derruba tudo aquelas mesas dos cambistas, pega um chicote, espalha tudo e dizem a eles assim: vocês estão fazendo da casa do meu pai esconderijo de ladrões. E se nós olharmos para a palavra de Deus hoje, nós começarmos a entender a palavra como é a nossa razão, e se nós formos aplicar a palavra de Deus com a nossa razão, nós vamos ficar chatos, insuportáveis e vamos perder o direito de estar no céu. Porque no céu não vai entrar ninguém pela razão. No céu só vai entrar aquele que crer na palavra de Deus e obedecê-la. E às vezes as pessoas vão perdendo a verdade de tudo isso. E a Bíblia diz que nós temos que apresentar a Deus o nosso sacrifício. Mas agora nós não vamos mais levar animais para serem mortos diante de Deus. Porque Jesus, representando Jesus, Jesus foi o maior sacrifício que foi feito, e esse sacrifício não precisa mais ser renovado. Jesus pagou o preço. E escute isso, meu. É muito perigoso. Cristão que não é fundamentado na própria palavra de Deus, às vezes cai em ciladas. Eu já vi pessoas se darem muito mal, famílias serem dizimadas, pessoas desistindo de servir a Deus, porque foram levadas a retroceder na fé. E algumas pessoas, achando que o sacrifício de Jesus não é suficiente, algumas pessoas voltaram a buscar e tentar expulsar, tentar destruir, fazendo cultos ou orações de quebra de maldição. E cristãos que aceitaram Jesus, cristãos que confessaram a fé, cristãos que desceram as águas crendo em Jesus, pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, isso é muito sério, voltaram e foram envolvidas em algumas situações onde as pessoas foram ensinadas que quando as coisas não estão dando certo, porque parece que cristão tem que andar só bem, cristão não pode ficar desempregado, cristão não pode ter dor de cabeça, cristão não pode ficar doente, isso é mentira.
E associando as coisas materiais, as pessoas são levadas a fazer quebras de maldições hereditárias e acabam negando a fé que confessaram diante do altar de Deus. E acabam se frustrando na fé, porque acabam blasfemando da cruz. Em outras palavras, com atitudes, elas estão dizendo aqui: Jesus não foi suficiente, o que Ele fez na cruz não foi suficiente para mim, eu preciso fazer algo mais. E a Bíblia não ensina isso, porque não existe mais maldições hereditárias quando você passa pela cruz do Calvário. A Bíblia diz que o pai não levará a maldição do filho e nem o filho levará a maldição do pai. Mas enquanto a pessoa não passar pela cruz, ela sim tem maldições na família. Mas a partir do momento que ela passa pela cruz, ela quebra todas as maldições. E quando eles tiravam esses resquícios do altar, significava que as coisas que já passaram, aquilo que já foi feito, tinha que ser renovado. E nós não podemos viver das orações que fizemos o ano passado. Nós não podemos viver das bênçãos que Deus deu para nós. Nós não podemos viver daquela época que nós buscávamos mais. Nós não podemos olhar para trás e ver do passado. Nós temos um presente e temos um futuro. Viva bem o presente na presença de Deus e o futuro seu está garantido. Mas isso muitas vezes não é dito, muitas vezes as pessoas ficam enganadas. Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós temos que sacrificar. E qual é o tipo de sacrifício que Deus exige de nós? Coloca lá, irmã, se é possível, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos lá. Que tipo de sacrifício que Deus exige de nós? Se não há mais matança de animais, se nós não temos mais que matar inocentes para alcançar a presença de Deus, o perdão de Deus. Olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Não precisa morrer mais, mas é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é esse sacrifício? Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou algumas Bíblias, este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E muitas vezes, para sacrificar a nossa vida diante de Deus, nós temos que sacrificar alguns desejos próprios, algumas vontades próprias. E isso às vezes se torna tão difícil e tão complicado, porque talvez a minha opinião vale mais do que a palavra de Deus. Tem pessoas que acham que sabem mais do que a palavra de Deus. E muitas pessoas estão se baseando em ponto de vista. E os pontos de vista são diferentes. Eu vou mostrar para você como funciona o ponto de vista. Se eu perguntasse para você, esse copo ele está cheio, quase cheio, ou está vazio? Um ponto de vista falaria assim: eu acho que está quase cheio. O outro ponto de vista fala assim, ó, está cheio. E o outro ponto de vista falaria assim: está vazio. Sabe aquele gulosinho assim que gosta de negócio chegar até na boca? Enche esse copo aí, está vazio. O outro fala assim: não, chega, já está cheio, tá bom. E o outro fala assim: não, tá bom, está quase cheio, tá bom. Então são pontos de vistas diferentes para uma coisa só. E nenhum deles estão errados, né?
Mas se nós nos basearmos no nosso relacionamento com Deus em ponto de vista, nós vamos criar um problema muito sério. E ia ser uma briga muito grande, porque eu acho que é assim, o outro diz eu acho. E a Bíblia não é achismo. A Bíblia é verdade. E a Bíblia não está fundamentada em ponto de vista. A Bíblia está fundamentada na vontade soberana de Deus. Mas sacrifício é algo que custa preço. Não é fácil. Sacrificar a nossa vida diante de Deus custa renúncia. Às vezes nós temos que renunciar às nossas próprias vontades, renunciar à vontade de outras pessoas e renunciar a princípios que nós aplicamos na nossa vida. Você vem de uma família que tem princípios, você vem de uma família que talvez religiosa. E você vai aprendendo muitas coisas. Mas se nós pararmos e usarmos a nossa inteligência, nós vamos ver que nós perdemos muitas bênçãos, que o ser humano perde muita bênção, porque não se aplica à palavra de Deus. E se nós mantermos a nossa vida íntegra diante de Deus, e nós renovarmos sempre o nosso sacrifício, como nós estamos hoje aqui renovando o nosso sacrifício, mas esse sacrifício ele é individual, ele não pode ser coletivo, tem que ser individual. Então nós vamos manter o fogo aceso. Porque se não houver sacrifício, para que o fogo? Se não houvesse nada para ser queimado, o fogo não teria utilidade nenhuma. Mas deveria haver um sacrifício. Então a proposta é que houvesse sacrifício. Então a proposta é que o fogo estava pronto, sempre pronto. Se houver uma proposta no teu coração de sacrificar a tua vida a Deus, o fogo do Espírito Santo vai estar sempre aceso no altar da tua vida. O Espírito Santo está sempre pronto. Somos nós que chegamos atrasados. Somos nós que marcamos encontro e não comparecemos. Somos nós que falhamos. Deus não falha. O fogo arderá continuamente no altar e jamais se apagará. Outro fogo que não se apagava, que não era necessário, não podia ser apagado no templo, no Velho Testamento, era o fogo no candeeiro ou castiçal. E esse fogo é como se fosse vamos traduzir uma lamparina. Não sei se tem muitas pessoas que não sabem nem o que é isso. Mas era um recipiente onde tinha que colocar um combustível. E esse combustível era queimado num pavio, alguma coisa semelhante. E esse combustível alimentava esse fogo durante 24 horas. Mas para alimentar este fogo não era qualquer combustível que era colocado lá. Deus determinou o seguinte: olha, vocês vão lá e pega o óleo puro, o óleo da oliva batido, o óleo da oliveira batido, o óleo melhor que vocês encontrarem, um óleo puro. Selecione este óleo e abasteça esse candeeiro todos os dias. Alguém estava pronto sempre para abastecer. Alguém estava pronto para buscar esse óleo. Alguém fazia esse trabalho. E não podia ser qualquer óleo, não podia ser um óleo misturado. Não podia pegar um óleo de primeira qualidade e misturar com um óleo de segunda qualidade. Ou um óleo que tivesse alguma sujeira. O óleo tinha que ser limpo, um óleo puro e selecionado. E esse óleo não podia ser um óleo usado em outras coisas. Você imagina se mandar o brasileiro fazer isso, né? O brasileiro sempre dá um jeitinho na coisa, já frita a coxinha, o pastel, isso aqui, já aproveita aquele óleo e já faz dele um candeeiro, né? Então nós vivemos num país que nós damos jeitinho em tudo. Só que a palavra de Deus não tem jeitinho.
A palavra de Deus não tem atalho, a palavra de Deus não tem voltas. A palavra de Deus é clara e objetiva. Aleluia. Esse castiçal também representa algo na nossa vida. Quando nós falamos assim que Jesus disse que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, esse versículo é bonito, né? É bonito esse versículo. Parece que nós vamos andar na rua agora parecendo um lampião, né? Acendendo. Mas não é isso que ele está dizendo. Existe algo que precisa estar aceso na nossa vida. E nós ouvimos muitos pregadores dizendo assim: olha, você precisa voltar ao primeiro amor. Usando o texto lá de Apocalipse. E quando ele fala de primeiro amor, é aquele primeiro encontro que você teve com Deus, que mudou a sua vida, que a alegria foi tão grande, o entusiasmo foi tão grande, que se deixasse, você pregava até para os cachorrinhos na rua. Você parava até para pregar para borboleta, que você queria ganhar o mundo inteiro. E aquele fogo ardia no seu coração de uma forma tão grande, que parece que o seu rosto brilhava. Parece que o seu rosto ardia. E quando você abria a boca para orar, meu Deus, queimava os pés. As palavras saíam com tanta facilidade. E quando falava assim, acabou a oração, já tinha passado o tempo todo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas de oração. E parece que não era nada. Mas hoje nós vemos que é tão difícil orarmos. Os cultos de orações nas igrejas hoje é a quantidade menor de pessoas, a frequência é bem reduzida. E a maioria que vai em cultos de oração não vê a hora de acabar para ir embora. Ora 5 minutos, dá uma dor no joelho, dá uma dor nas costas, acaba as palavras, não tem mais palavra, não tem mais argumento, não tem mais nada para pôr para fora. E parece que ele fica sem palavras. A pessoa falou assim: olha, diante de uma situação eu fico sem palavras. Você pode ficar sem palavras por muitas situações, mas jamais você pode ficar sem palavras diante de Deus. Mas muitos fazem isso. Mas este fogo lhe representava a unção de Deus. Ele representa a unção de Deus na vida de uma pessoa. O que é a unção de Deus, querido? É a aprovação de Deus. É a manifestação de Deus na sua vida. É a presença de Deus na sua vida. Não é aquele Deus que está lá no céu e você aqui na terra, um Deus que está dentro de você, manifestado através do poder do Espírito Santo. Ah, lembrei, querido. Lembrei agora. Quem é o Espírito Santo, querido? Quem é o Espírito Santo? Para as pessoas do mundo, para as pessoas que não conhecem a Deus, pode ser muitas coisas. Pode ser divindade, pode ser muitas coisas. Mas para você que é cristão, quem é o Espírito Santo? E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é Deus. E Jesus disse assim, deu uma importância suprema ao Espírito de Deus. Ele disse aos seus discípulos: importa que eu vou para o meu Pai, mas se eu for, eu enviarei um outro Consolador. Sabe por que ele disse isso? Porque ele era um Consolador.
mas Ele enviaria um outro Consolador. E o outro Consolador que Ele disse que enviaria é o Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos assim que Jesus habita dentro de nós, nós estamos falando força de expressão. Porque quem habita dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, que testifica com Jesus e testifica com Deus. É o próprio Deus dentro de nós. Mas quando nós falamos que o Espírito Santo está na igreja, parece que não é algo tão importante assim. Mas se falar que o teólogo fulano de tal, se falar que o pregador fulano de tal vai estar na igreja, querido, que o conjunto gospel fulano de tal vai estar aqui na igreja, isso aqui fica pequeno. Mas se dizer assim, o Espírito de Deus vai estar domingo na igreja, não parece tão importante. Mas se o Espírito Santo não tiver liberdade na minha vida, na sua vida, você está perdendo tempo. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque o Espírito Santo é o convidado de honra deste lugar. O Espírito Santo deve ser o convidado de honra na tua vida, na minha vida. O Espírito Santo tem que estar em evidência na minha vida, evidência na igreja. E às vezes o Espírito Santo fica assistindo o culto de longe, porque os cristãos não o convidam para participar. Então nós não consultamos o Espírito Santo para fazer as coisas. E quando nós falamos assim, a Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, nós não podemos ter ponto de vista diferente, porque o cheio de Deus não é isso aqui. O cheio de Deus é transbordante. Deus enche até derramar. Deus não enche na medida, Deus dá sobremaneira. Deus dá a medida e mais um pouco. Deus enche você do Espírito Santo, mas para que você transborde e alcance vidas, para que você tenha a luz do Espírito de Deus nesta terra, para que Cristo brilhe em você, para que a unção de Deus fique em evidência na sua vida. Mas o terceiro fogo, que deveria ser mantido no Velho Testamento, é o fogo do altar do incenso. Se não tiver fogo, não tem fumaça, né? Diz assim, onde há fumaça, fogo. Não é um ditado assim? E onde tem fumaça, tem fogo. Então precisa de fogo para fazer fumaça. E Deus instituiu uma lei, disse assim, olha, vocês vão pegar ervas aromáticas e vocês vão queimar neste altar. E vai provocar uma fumaça cheirosa, aromática. E essa fumaça sobe às narinas de Deus. Esse altar, ele fala de gratidão. Também fala de presença de Deus. Também fala de adoração. Nós não precisamos, o ministro de louvor não precisaria dizer assim, olha, vamos adorar a Deus, levante a mão, coloque a mão no teu coração, adore a Deus, fala palavras de elogios a Deus. Se nós estivéssemos prontos e nosso altar estivesse completo, não precisaria sermos cobrados. Porque nós estaríamos voluntariamente adorando a Deus, voluntariamente elogiando a Deus, voluntariamente agradecendo a Deus. É um altar de gratidão. Mas às vezes construímos um altar de gratidão e depois colocamos nele ingratidão. Deus marca um encontro conosco e nós não vamos. Nós não nos entregamos. E muitas vezes nós deixamos a nossa vontade falar mais alto. Ou vontade das outras pessoas falarem mais alto. E quantas pessoas hoje que poderiam estar servindo a Deus,
mas não estão. Porque dão mais valor naquilo que as pessoas dizem a elas. Dá mais importância às opiniões de pessoas do que a própria palavra de Deus. Só que ponto de vista não vai levar ninguém para o céu. E é difícil você encontrar alguém neste mundo que diz assim: eu não quero morar no céu. É difícil encontrar neste mundo alguém que quer morar com o diabo. Ninguém quer morar no inferno. Ninguém quer morar com o diabo. Todo mundo quer morar no céu. Mas no céu não está à venda. O céu não tem preço humano. E a vida vai passando tão rápido, que cada dia que passa, a cada aniversário que você comemora, você está mais próximo de Deus. A cada ano que passa, você está mais próximo da eternidade. E isso não somente eu e você, mas toda a raça humana está cada dia que passa mais perto da eternidade. Só que a eternidade tem dois lados. Ou nós vamos passar a eternidade com Deus, ou vamos se passar a eternidade com o diabo. Mas ninguém deve querer morar no céu por medo do inferno. Deus não quer ninguém morando no céu por medo de ir para o inferno. Deus quer as pessoas morando no céu porque acreditaram na sua palavra, porque confiaram na sua palavra, porque o fogo ardia continuamente no altar e jamais se apagou. Mas se o fogo se apagar, querido, vem as trevas. E quantas pessoas, já que o fogo se apagou, e quantas pessoas que o fogo ainda está ardendo com dificuldade, está quase apagando, porque não está sendo alimentado. E o fogo no altar precisa ser alimentado. E ninguém pode alimentar o fogo no teu altar, a não ser você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por mim. Sou eu, é você que tem que alimentar a presença de Deus na sua vida. Então, quando nós falamos de renovação, já pensamos assim: Deus vai renovar minha vida, eu quero que Deus renove minha vida. Não, Deus está falando que nós temos que renovar o nosso sacrifício vivo e agradável a Deus continuamente. Nós temos que manter o poder do Espírito Santo na nossa vida em evidência. Nós temos que exercitar a nossa fé. Tem pessoas que dizem assim, e brincam com as coisas de Deus. Eu já vi pessoas que têm título de pastor, mas que brinca com as coisas de Deus. Fica remedando línguas estranhas dos outros. Ficam brincando de falar línguas estranhas. Eu vi com os meus próprios olhos e ouvi. Sinto mal com isso. Não é brincadeira, querido. É algo muito sério. É algo muito prazeroso. É algo muito poderoso. E tem muita gente que falou língua estranha uma vez só, depois não falou mais. E eu quero dizer para você, batismo com o Espírito Santo não é para quem pode. É para quem crê. Alguém que se entrega. Alguém que olha aquele rio de água viva e mergulha nele. Ainda que a água esteja gelada, né? Coloca o pé e volta para trás. Nossa, que gelo. Se eu pular aí dentro, eu morro. Mas é para isso mesmo. É para pular lá dentro e morrer. Para você ser carregado por esse rio. Para você ser dominado por esse rio. Para você ser usado por esse rio. É para você não mais exercitar a tua própria vontade, e sim a vontade de Deus. Mas nós ficamos questionando a palavra de Deus. Renovar, queridos. Renovar o nosso sacrifício
é algo indispensável na vida cristã. É algo que nós não podemos deixar para amanhã. É algo que nós temos que fazer hoje, amanhã e depois. Nós não podemos deixar isso passar. Porque se nós deixarmos o fogo enfraquecer, se nós não alimentarmos o fogo, ele apaga. Ele apaga. E se apagar, você fica sem direção. Aí você volta à razão da palavra. E aí você volta na lei, que não salvou ninguém. Somente Jesus cumpriu a lei, mais ninguém. Se nós olharmos para a palavra de Deus e enxergarmos e lermos ela com a razão, nós vamos estar aplicando leis. E nós não temos condições de executá-las. E muito menos de obedecê-las. Nós temos que fazer pela fé. Por acreditar. Acreditar não é só eu acredito. Tem um monte de gente que acredita em Deus. Tem um monte de gente que vai morar com o diabo eternamente acreditando em Deus. Não basta só acreditar. Nós temos que acreditar e confiar. Renovar a nossa aliança com Deus, renovar a nossa unção de Deus, renovar a presença de Deus na nossa vida tem que ser algo indispensável. Você tem que ter sede de buscar o poder do Espírito Santo. Tem que ter sede. Isso resulta em dependência. Aí que Deus quer. Deus quer que você se torne dependente dEle. Quando Deus levou mais de 1 milhão de pessoas para o deserto, não foi para destruí-los, foi para que eles aprendessem a depender dEle. Quando Deus exige de nós um sacrifício vivo e agradável a Ele, Deus está pedindo dependência. Deus quer que nós nos tornamos dependentes dEle. Dependentes do poder de Deus. Não deixe que a chama do Espírito Santo se apague no seu coração. Porque se isso acontecer, perde todo o sentido de nós estarmos aqui. A vida cristã perde o sentido. Tem gente que diz assim, olha, eu não vou mais servir a Deus, não vou mais na igreja, porque o pastor não me cumprimentou, porque as pessoas lá parece que não me olham com bons olhos. Querido, vem para a igreja, fecha os olhos, porque o Espírito Santo te vê com bons olhos. O Espírito Santo quer renovar a sua vida. O Espírito Santo quer renovar o teu entusiasmo. O Espírito Santo quer renovar tudo na sua vida. E nós temos que viver de renovo. Nós não podemos viver do passado. Não podemos viver do poder da oração do mês passado, dos anos passados. Irmão, Deus me usava de uma forma tremenda. E agora? Ele tem até vergonha de dizer que Deus não usa mais. Agora eu estou meio sossegado, né? Você viu isso? Meu? Agora eu estou de férias. Ninguém entra de férias da presença de Deus. Se existe alguém que está bramando como um leão para destruir, cuidado. Se nós distanciarmos de Deus, Ele nos pega. Então, queridos, essa palavra traz uma palavra de renovação. Mas para que você se torne dependente completo de Deus. Se coloca de pé, querido. Queria chamar o grupo de louvor aqui. Aleluia. Aquilo que Deus faz, nós não podemos fazer. Aquilo que é propósito de Deus, nós não podemos mudar. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, às vezes nós questionamos. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas Deus tem os seus métodos. E nós vamos orar neste momento, querido.
Nós vamos orar até as 2 horas da manhã. E se não cair fogo, nós vamos continuar até clarear o dia. Nós muitas vezes não estamos preparados para isso. Mas nesta noite você veio apresentar a Deus um sacrifício vivo. O Espírito Santo quer manifestar na sua vida. E quer mostrar para o mundo que Ele existe. Mas precisa manifestar na sua vida. Para que você seja realmente a luz do mundo. Aleluia. Irmão, o louvor que eu pedi à irmã. Aleluia. Eu não sei muito o nome dos louvores. Eu quero convidar você a fechar os olhos. E se você ouviu a palavra nesta noite, querido, e você quer sentir esse renovo de Deus. Quantas vezes lá atrás eu falei línguas estranhas, não consigo mais. Parece que tem uma barreira que impede. Se você quer sentir a presença de Deus, sai do teu lugar e vem aqui à frente, querido. Não me importa as pessoas, não ligue para as pessoas. Vem aqui na frente renovar a tua aliança com Deus. Venha sacrificar no altar de Deus o teu ser. Deus quer que você renove o seu altar diante de Deus. Deus quer que você renove diante dEle e você faça uma entrega. Senhor, neste momento, ó Deus querido, está diante do teu altar, Senhor, vidas preciosas, homens e mulheres, Senhor, que estão diante do teu altar, ó Deus, renovando o seu sacrifício, ó Deus, renovando, Senhor amado, na tua presença, o seu altar, ó Deus. Derrama, Senhor, da tua unção, ó Deus, derrama, Senhor, do teu poder, ó Deus. Ah, Senhor amado, faz arder novamente a chama do teu Espírito Santo, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Batiza, Senhor. Renova, Senhor amado, esta vida, ó Deus, que ele possa sentir novamente o calor do teu Espírito Santo, Senhor. O poder, ó Deus. Eu clamo a ti neste momento, Senhor. Manifesta nesta vida, Senhor. Manifesta sobre este povo. Manifesta, Senhor, sobre a tua igreja, a tua vontade, ó Deus. Encha o teu vaso, Senhor, da unção nova. Encha do teu vaso do poder, Senhor. Encha do teu vaso, Senhor amado, ó Deus, com a tua unção, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, sobre essas vidas. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Renova, Senhor amado. É isso aí, pessoal. Disse que vocês iam gostar dessa palavra. Palavra show de bola. Como eu falo assim, palavra top, como diz alguns outros pastores aí. Os pastores mais modernos aí. Tenho certeza que essa palavra falou com a sua vida. Meu irmão, é isso aqui. A Igreja Batista da Redenção, nós só queremos um objetivo. Falar do amor de Deus às pessoas. Nosso único interesse, não temos outro interesse. Queria fazer uma oração agora, agradecendo a Deus por você estar conosco e por Ele estar conosco todo esse tempo. Fique agora com essa oração final e nós despedimos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade e pela graça de estarmos levando a Tua palavra a centenas de pessoas que estão nos ouvindo nessa hora. Muito obrigado, fica com cada um deles, fica em seus lares, derramando sua bênção, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, entre em contato conosco, queremos orar por você, orar pela tua família, conhecer você de perto. Deus te abençoe, querendo o Senhor, até a próxima programação estaremos juntos. Até mais, até logo. Sua família é bênção de Deus. A graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os seus se entrega à renovação. Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues é uma empresa qualificada no segmento de montagens, instalações, manutenção,
e automações elétricas e eletrônicas, hidráulica e pintura. Seja na sua casa, no seu prédio, comércio ou empresa, a Alexandre Rodrigues conta com profissionais altamente qualificados, prezando pela qualidade e eficiência nos serviços prestados. Alexandre Rodrigues. Aluzine Ferramentas. Monte seus móveis planejados de uma forma simples, rápida e com total precisão. Aluzine Ferramentas. Agora é possível qualquer pessoa montar móveis planejados através de nossos exclusivos gabaritos de montagem. Utilizando dispositivos de fixação para montagem como cavilhas, VB, minifix, rafix e dobradiças, você conseguirá montar facilmente o seu móvel desejado. Monte lindos móveis planejados com simplicidade, rapidez e precisão. Aluzine Ferramentas. Com 5 lojas para melhor atendê-lo, 3 lojas em Americana e 2 em Piracicaba. Laços de fita, pijamas, lingerie, moda praia e fitness. Fast Paper Papelaria. Pagamento facilitado na volta às aulas 2016. Plano especial para empresas. Impressões em larga escala. Encadernação. Plastificação. Entrega gratuita, ótimo atendimento. Há mais de 20 anos no mercado. Fast Paper Papelaria. Na hora de comprar medicamentos, passe na Drogaria Americana de sua cidade e veja a diferença. Na Drogaria Americana você encontra as melhores marcas de medicamentos genéricos com até 92% de desconto. 92% de desconto é só na Drogaria Americana. Pode pesquisar. Só uma grande rede pode oferecer grandes descontos. A rede de farmácia do seu jeito é a Drogaria Americana.